está tudo mapeado num pedaço de papel. Então, quando você faz essas coisas, eu tenho 4 coisas que eu vou agir e o pedaço de papel, quando eu agir, o meu pedaço de papel vai cuidar do resto. É assim que se opera como profissional. Mas seus pensamentos são os seus piores inimigos. Se o seu trade baseado nos seus pensamentos funcionassem, não íamos precisar de guiança ou treinamento, só íamos pensar e aí íamos ter resultado. O seu sucesso está do outro lado da experiência, não antes da experiência. Qualquer sucesso que você acha que você tem antes de ter experiência é sorte, é a matemática, é jogar as moedas, você teve sorte. Então todo trade deve ser forçado a passar pela mesma fórmula. Todo trade deve ser forçado a atravessar pelo mesmo template. Todo trade deve ser empurrado pelo mesmo plano de trade. Então, do outro lado do seu plano, você terá um trade que é igual ao trade anterior, esse trade é igual ao anterior e esse daqui é igual ao anterior. Então, Oliver, você pode nos falar qual que é o plano de trade ideal? Você precisa saber todas as partes de um trade para construir o plano de trade. Um dos componentes é o seu método de entrada. Como que você vai entrar? Você não pode ter somente um método de entrada. Então talvez você tenha 2 ou 3 métodos de entrada. Você também tem um componente de stop. Aonde que o seu trade está errado? Qual o preço qual que é a linha que você desenha na areia? E qual método você vai utilizar para sair? Então você tem esses componentes, identificar a entrada, o stop inicial, quando você vai adicionar, qual que é a sua técnica de adição, qual que é a sua estratégia de adição. Tudo isso não deve ser feito aleatoriamente, deve estar mapeado num pedaço de papel. O seu trade já deveria estar mapeado antes de você fazer o trade. O que significa que depois que você entrou nele, basicamente o pedaço de papel vai fazer o resto. O pedaço de papel vai determinar, baseado no seu plano, aonde está o seu stop de proteção. O pedaço de papel vai determinar aonde e como você vai adicionar e por quanto. O pedaço de papel vai determinar quando e aonde e em qual método você vai utilizar para realizar lucros. E quanto que você vai realizar? Realiza metade, realiza um quarto, realiza tudo. Tudo isso precisa estar mapeado. Como que você ajusta o seu stop inicial? Então, conforme o seu trade começa a funcionar, você não pode manter o seu stop no mesmo lugar, você tem que mover ele. Por qual método você vai mover ele? Quando você vai mover? Quando você ganhou o direito para mover? É possível você mover ele muito rápido ou muito devagar e tudo isso precisa estar mapeado no plano de trade. É como seguir um script. Ok, eu entro baseado nisso aqui. Eu coloco o meu stop de proteção aqui, baseado nisso. Eu faço metade dos meus lucros baseado nessa regra de lucro. E eu ajusto o meu stop baseado nesta métrica. Então, quando você começa a fazer trading especificamente assim, quando todos os seus trades são mapeados iguais, ou seja, a mesma fórmula aplicada em todo trade, é aí que a consistência acontece. Você não vai ser consistente se você faz os seus trades inconsistentemente. Todo trade deve ser forçado a atravessar a mesma fórmula. Todo trade deve ser forçado pelo mesmo template. Todo trade deve ser exprimido no mesmo plano de trade. Então, do outro lado do plano, aparece um trade que é igual ao trade anterior, esse trade é igual ao anterior e esse trade é igual ao anterior. E aí é onde vem a sua consistência. Você fazer que todo trade pareça igual, pareça o mesmo no final do dia. Então você tem que atravessar o seu dia passando os seus trades pelo seu template. E o seu plano é o substituto para os suas crenças, seus sentimentos e os seus pensamentos. Eles são os seus inimigos, eles falham para você. Você acha de uma forma agora, de outra forma, outro momento. Você sente agora de uma forma, depois sente diferente 2 segundos depois.
Então, não são confiáveis. Pensamentos e sentimentos, eles ficam mudando. Então, você nunca vai ter consistência fazendo trading baseado no que você acha e no que você sente. Você precisa dar o controle do trade para o seu plano de trade. Então, você vai se tornar o monitor do seu plano. O plano se torna o trader. Você precisa desaparecer por um tempo, de certa forma. E esses são os traders que fazem maior progresso. Os traders que têm um plano de trade sólido e o seu plano é o substituto dos seus pensamentos. Deixa eles acontecerem, mas não age através dos pensamentos. Se o seu pensamento fosse bom, você não ia estar aqui. Você não ia precisar de guiança ou de ajuda. Os seus pensamentos são os seus piores inimigos. Se operar baseado nos seus pensamentos funcionasse, não íamos precisar de guiança, treinamento, nem nada. Só íamos pensar e fazer dinheiro. Mas são os pensamentos que estão no nosso caminho. Eu quero que seus trades sejam mapeados antes de você fazer um trade. Você tem que seguir o mesmo script do trade anterior. Então você sabe exatamente aonde você vai adicionar, sabe exatamente aonde vai subir o stop, sabe exatamente aonde você vai realizar metade dos seus lucros, sabe exatamente aonde você vai estopar, entende? Tudo isso está mapeado antecipadamente. Então você precisa de alguns cenários para operar. E nós temos 4 oportunidades bem definidas de compra. Ou seja, quando você vê cada uma dessas 4 coisas, você não pergunta e aperta o botão de compra. Você precisa disso. Precisa de pelo menos 4. 4 coisas sólidas que não são questionáveis. Se eu perguntar a um trader quais são as 4 coisas que você compra, a maioria dos traders não conseguem me responder. Porque estão comprando um pensamento ou um sentimento naquela época. Você daria o dinheiro da sua família para alguém que diz: eu acho que eu consigo ir bem com a sua fortuna, eu acho ou eu sinto que eu consigo. Não, você não faria. Não tem que achar e nem sentir no trading real. Tem somente identificar e fazer. Essa é uma das minhas compras? Bum! Não tem que pensar sobre isso. Então você precisa dessas 4 coisas que você não vai pensar sobre elas. Quais são elas? Você tem elas. E aí depois é somente esperar. O jogo do trade deveria se chamar esperar, não trade. Eu estou esperando uma das 4 coisas aparecerem. Eu não fico procurando. Eu espero que elas venham a mim. Que uma dessas 4 coisas aconteçam para mim. Se eu opero Apple, eu estou esperando uma dessas 4 coisas acontecerem na minha Apple. Se eu opero Microsoft, eu estou esperando uma dessas 4 coisas acontecerem em Microsoft. Então eu espero, e quando acontece, bum, aperta o botão de compra. E agora, depois que você apertou o botão de compra, o trade já não é seu mais. Você pode pensar tudo o que você quiser, sentir o que você quiser, o trade já não pertence a você. Pertence a esse pedaço de papel que acabamos de falar. Então, esse pedaço de papel te diz aonde está o seu stop, quando você vai adicionar na operação. O pedaço de papel te diz quando você tem o direito para mover o seu stop para cima. O pedaço de papel te diz quando é momento de realizar lucros e por quanto você vai realizar o lucro. Metade, um quarto, tudo. Tudo está mapeado no pedaço de papel. Então, quando você faz essas coisas, eu tenho 4 coisas que eu ajo e o meu pedaço de papel, quando eu agir aqui, meu trabalho já acabou, o pedaço de papel faz o resto. Agora você está operando como profissional. E cada trade que sai desse processo aprofunda ainda mais a sua experiência. Cada trade que você atravessa com esse processo, você sai dessa experiência um pouco melhor. Talvez seja imperceptível ao olho primeiro, mas quando você começa a fazer centenas de trades com esse processo, centenas, dezenas e milhares de trades fazendo isso, você está se aprofundando e aumentando a sua experiência. Vocês já me escutaram falar sobre isso várias vezes. O seu sucesso não vai acontecer antes da experiência.
O seu sucesso está do outro lado da experiência, não está antes da experiência. Qualquer sucesso que você acha que você tem antes de você ser realmente experiente é sorte, é a matemática, é o jogar as moedas, você teve sorte. Mas não é um sucesso verdadeiro que vem de você. O sucesso verdadeiro não vem da sorte, da chance, da probabilidade. Ele vem de você. Quando a sua habilidade produz os seus resultados versus a sorte das probabilidades. Eu tô num ambiente de mercado onde a maré alta sobe, eleva todos os barcos. E você não pode se confundir isso com a sua habilidade, mas não, essa é a maré. E quando seus resultados são criados por você, são produzidos por você, não pela matemática, não pela chance, não pela maré, não pelo jogar as moedas, mas literalmente sendo criado por você. É aí que é o trader que é habilidoso. E para você chegar nessa habilidade, você precisa se tornar experiente. E a experiência leva tempo.